Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos, né? Vê se está dando tudo certo aí, Adriana, por favor. Está saindo áudio, está tudo nos conformes aí, em nome de Jesus. Boa noite, Júlia, boa noite, Juarez. Que Deus abençoe poderosamente. Hoje Deus tem uma palavra muito abençoada para mudar a nossa vida, pessoal. Mudar mesmo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com muita loucura que muitos fazem por aí. É algo para nos fortalecer, para nos edificar. É algo para nos ajudar. Porque quando nós estamos bem espiritualmente, as coisas naturalmente fluem. As coisas fluem. Então, rapaz, Júlia, vamos ficar bem, né? Vamos ficar bem espiritualmente. Boa noite, Janaína. Dá um abraço aí nos meus amigos, meus irmãos. Em nome de Jesus. Já faz um tempo que eu não venho por aqui. Muita correria, pessoal. Muita correria mesmo. E tem dia que chega aqui quase morto e eu não consigo fazer nada de qualquer jeito, né? Eu vou falar de Jesus de qualquer jeito, se eu não tô aguentando aí, ó. Tem dia da semana aí que porque ele sabia que se eu e você tivéssemos um entendimento de o quanto Deus te ama, o quanto Deus me ama, o quanto Jesus Cristo nos ama, se nós entendermos isso, entendermos mesmo de verdade, isso não tem nada a ver com religião, com igreja, não tem nada a ver com ministério A, B ou C, tem a ver com o quanto esse Deus nos ama. Então, o apóstolo Paulo, ele fez uma oração em cima disso. E nós vamos ler aqui, nós vamos ler o quanto é importante, né? Olha a visão desse homem. A visão desse homem não era para que nós... porque você precisa de dinheiro para ser feliz. Você precisa... Não. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos reconhecer Deus. Nós precisamos entender o tamanho do amor. Boa noite, pastor Dorisval, pastor Wagner. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vocês estão bom? Como é que tá o tocantinzão aí? Quente, né? Aqui tá esquentando também. Então, se nós começarmos a compreender, meus irmãos, o quanto Deus nos ama, as coisas vão fluir naturalmente. Vai fluir. Só que nos dias de hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, está um pouco difícil. Está um pouco difícil as pessoas traduzir isso para nós, trazer isso para nós, ensinar isso a nós. Boa noite, Bruninho. Paz, meu filho. Deus te abençoe. Está um pouco difícil a gente encontrar isso, né? Porque a necessidade das pessoas são muita gente doente, muita gente passando por luta financeira, muita gente passando por luta conjugal, né? Problemas na família, muita gente enfrentando prejuízo, maldições, coisas ruins se instalando na vida de muita gente. Então, aparentemente, as pessoas elas acham que tudo que elas precisam é de uma vitória material, humana. Só que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Ele nos ensina verdadeiramente o que precisamos compreender de verdade. O que precisamos, o que eu, você, o que nós de verdade precisamos compreender. Acima de tudo, porque se nós formos levar mesmo na luz do Evangelho, na luz da palavra, da Escritura, Jesus Cristo deixou bem claro.
Ame a Deus acima de tudo, acima de todos. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. Ele disse: guarde as minhas palavras. Se você guardar as minhas palavras e praticar, eu e o meu Pai faremos morada em você. Então Jesus Cristo deixou bem claro para os homens que o fato deles estar sofrendo, o fato deles estar vivendo um caos na vida deles, tudo isso é passageiro, tudo isso pode acabar. Tudo isso pode acabar. E ele deixou bem claro para nós, porque tinha um homem, 30 e poucos anos, sentado na beira do tanque. Quando Jesus chegou, ele voltou a andar. Tinha 10 leprosos, quando eles se apresentaram para Jesus, ficaram purificados. Tinha uma menina que já estava morta, quando Jesus entrou no quarto dela, ela voltou a viver. Tinha um jovem, a mãe já estava indo fazer o sepultamento dele. Jesus tocou no caixão e deu a ordem, o morto voltou a viver. Tinha um outro morto há 4 dias já. Jesus falou e o morto voltou a viver. Você está entendendo? Tinha uma mãe que foi até Jesus, a filha estava endemoniada em casa. Jesus deu a ordem e o demônio saiu da menina em casa. Então, assim, se nós entendermos mesmo que a presença de Cristo, a presença de Deus na nossa vida pode transformar qualquer situação, até a nossa oração vai mudar. Até as nossas orações vão mudar. Nós não vamos orar apenas por causa de coisas. Nós não vamos orar atrás de coisas. Mas nós vamos começar a orar pela presença de Deus. Nós vamos começar a pedir ao Espírito Santo para Ele nos lapidar, nos purificar, tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, para que a presença dEle se estabeleça, para que a presença dEle esteja em nós. Então, mas só que no mundo hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje é normal, né? Não tem problema mentir, não tem problema enganar, é normal, tudo pode. Tudo pode, porque, não, alguém fez, alguém outro fez, alguém outro também fez. Não tem problema não, pode fazer. Todo mundo faz. Eu vi o fulano fez isso a vida inteira, não aconteceu nada de ruim. Sim, mas a presença de Deus nunca fez morada na vida dele. Ele viveu uma vida sem a presença de Deus, até alcançou algumas benevolências, até alcançou algum socorro de Deus, porque está escrito, aquele que pede recebe, o que busca encontra. Está escrito, está escrito. Então, assim, o que bate, o que insiste, a porta vai se abrir. Mas uma coisa é tudo isso acontecer sem a presença de Deus, é passageiro. Começa hoje, pode ser que daqui 10 anos acabe, ou pode ser que venha um problema e ele não consiga se livrar daquele problema. Então eu e você precisamos entender, através da oração de Paulo, através dessa oração. Às vezes nós pegamos essa oração e colocamos ela no sentido da família. Não, porque Paulo estava orando pela família. Não apenas isso. Paulo não estava pedindo para o fulano se libertar das drogas, para o fulano sair do vício. Paulo não estava pedindo para o fulano sair da prostituição. Não. Tem um outro sentido nisso, espiritualmente. Boa noite, Alcilene, e boa noite, Gilson. Paz. Boa noite, Tati, a paz. Paulo estava tentando fazer eu e você entender como vai. Eu vou ler aqui agora, aqui para nós, só mais uns 2 minutinhos aí, para ver se algumas pessoas mais entram, que vai entrando, vai chegando a notificação, vai entrando. Mas eu preciso que vocês entendam, isso é a nossa vida. Boa noite, Tati, a paz. Boa noite, de Lázaro, paz. Essa é a nossa vida. Disso depende o nosso crescimento espiritual. Estava falando com a minha esposa ali agora mesmo ali, antes de começar. Falou, minha filha, tem que tomar uma atitude. Tem algumas coisas que precisam mudar, tem algumas coisas que precisa. Deus é conosco, pessoal. Deus é com você, Ele vai estar com você. Se você dá liberdade para Ele, se você abrir o teu coração, não tem nada a ver com homens. Às vezes, presta atenção, às vezes estamos tão encabreçados, né? Eu lembrei agora da escola, né? Que a gente estudou na escola, geografia, se eu não me engano, história. Voto de cabresto, não era? Voto de cabresto.
História, né? É história, né? Voto de cabresto. O patrão exigia que os seus funcionários, até hoje tem ainda, né? Tem, porque hoje vereadores, prefeitos que têm indústrias, empresas, comércio, ele tem muita gente registrada lá, e se aquele povo não votar nele, acabou a eleição, está todo mundo desempregado. Voto de cabresto. Então assim, ficamos encabrestados, ou encabressados, sei lá como é que fala, preso, algemados a homens, achando que alguém pode fazer alguma coisa por nós, esperando que alguém abra a boca para nos dar uma direção, uma mudança de vida, sendo que a nossa vida está na mão de Deus. Não está na mão desse nem daquele. Mas vivemos em um mundo o qual ensinaram, né? Aprendemos desde pequeno. Aprendemos que o fulano, o Bertano, tem poder sobre a vida do outro. Aprendemos que o ciclano, o outro e o outro tem poder sobre isso, e nunca teve. Só que nós damos essa liberdade. Nós damos. Eu, muitas das vezes, eu sou meio revoltado, eu sou meio estressado, eu não tenho paciência com essas coisas. Assim, eu vou passando um tempo, vai passando uns dias, vai passando um momento, a hora que eu vejo que o homem quer controlar a minha vida, aí já, irmão, aí nós já começa a se desentender. Por quê? Porque o sentido de tudo é Deus. Só que estamos decorrente, essa geração, esse tempo, nós estamos deixando de nos preocuparmos com a presença de Deus e nos preocupar com a presença de homens. O que eu vou fazer? O fulano vai ficar triste, vai ficar nervoso comigo, o fulano vai ficar bravo comigo, e aí o que o fulano vai falar, o que o fulano vai fazer? A caneta, o poder está na mão dele. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. Não pode, né, Análise? Não, né? Análise fica me policiando aqui. Eu e você precisamos entender uma coisa aqui, ó. A Júlia. Pastor, eu pedi na live que o senhor orasse para abrir uma porta de emprego. E o senhor falou que ia vir dar testemunha aqui na live. Na mesma semana eu consegui, já estou trabalhando. Glória a Deus. Ô Júlia, fala para mim aí, você deu quanto de oferta? Escreve aí, quanto que você deu de oferta aí na live? Quanto que você mandou de oferta aqui para mim? Hã? Escreve aí, Júlia. Quanto que você deu de oferta? Para a porta se abrir. Deixa eu ver. Deixa ela escrever aí. Tem a continuação da... Nem R$1? Nem R$1, Júlia? Sério? Nem R$1? E eu venho falando isso com vocês. Não precisamos fazer loucura não, meus irmãos. Precisamos temer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, respeitar a vontade de Deus. Respeitar a vontade de Deus. Quando nós respeitamos a vontade de Deus, presta atenção, saímos do cabresto. Você entende? Aquele ciclo vicioso, aquela coisa esquisita. Não, porque você não tem fé, porque você isso, você aquilo. Não tem problema não tem fé não, então não tem problema não. Não tem problema não. A fé sem obra é morta. Então eu vou pelo menos obedecer a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou servir a Deus. E se Deus quiser, Ele vai mudar minha vida, porque as obras, ela excede a fé. Jesus Cristo falou, se as minhas palavras permanecerem em você, se vocês obedecerem as minhas palavras, eu e o meu Pai vamos morar na tua vida. Eu e o meu Pai vamos morar na sua vida. Então assim, é muito importante entendermos isso. Boa noite, Dona Maria. É muito importante nós entendermos, nós estamos vivendo um tempo
que se nós não abrirmos a nossa mente, temermos a Deus, respeitarmos a Deus, amarmos a Deus, eu estou falando com poucas pessoas na live, mas esse vídeo vai para o YouTube, esse vídeo vai para o TikTok, esse vídeo vai para o Kawaii, esse vídeo vai para o meu status, não, que é muito grande, né? Uma live é muito grande, vai ficar fixado aí no Instagram, no Facebook, presta atenção, isso é para qualquer um entender. Precisamos temer a Deus. O Salomão falou, a suma é, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Esse é o dever de todos os homens na terra. E quando nós aprendemos o quanto precisamos valorizar o sacrifício de Cristo, o amor de Deus por nós, o quanto precisamos valorizar o amor de Deus pela nossa vida. Não tem nada a ver com o teu patrão, não tem nada a ver com o teu convívio aí dentro da tua casa, com a tua família, não tem nada a ver, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus, porque há pessoas, às vezes, no nosso meio, que por ela, você não teme a Deus, você desrespeita a vontade de Deus, você passa por cima dos critérios, dos mandamentos, dos estatutos de Deus, por ela você passa por cima de tudo isso, ela não quer saber de nada. Mas você precisa ter consciência disso, eu preciso ter consciência disso. Às vezes é melhor se afastar, se calar, às vezes é melhor viver a nossa vida solitária do que viver uma vida sem Deus. Sim. Ah, não tem amigo? Não tem problema. Ah, ninguém gosta de mim, não tem problema. Qual o problema? Só que você tem Deus. Você sente Ele quando você canta, quando você adora, quando você ora, você sente Ele. Boa noite, Ivone, a paz. Quantas pessoas já não sentem mais Deus, gente? Gente, quantas pessoas já não sentem mais a presença de Deus? Ela ora, ela não sente mais a presença de Deus, ela não sente mais o Espírito de Deus na vida dela. Ela louva a Deus, ela não sente a presença de Deus. Gente, não é normal isso. Não é normal você entrar na presença de um ser tão supremo, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, grande, e não senti-lo. Não é normal, meus irmãos. Não é normal. Não é normal eu entrar na presença de Deus e não senti-lo. Não é normal. Mas isso está acontecendo. Porque nós estamos desviando o nosso foco. Boa noite, Fátima. De Fátima Creuza. Fátima Creuza. Boa noite. Nós estamos desviando o nosso foco, estamos focados nas nossas necessidades. Então as nossas necessidades estão passando assim, ela nos cauteriza para que não venhamos sentir o que é necessário. O que é o necessário? A presença, o poder, a plenitude, a magnitude, a excelência de Deus. Olha o quanto Deus é grande, meus irmãos. Até hoje, a ciência, os especialistas, até hoje não conseguiram encontrar o fundo de alguns pontos no oceano, no mar. É muito fundo. Até hoje não conseguiram, assim, contar todas as estrelas. E Deus chama cada uma pelo nome. A Bíblia fala que Deus mediu todas as águas na concha da sua mão. Não precisou nem de um recipiente. Na concha da mão. Se você encher a tua mão de água, ela não mata a tua sede. Presta atenção. Presta atenção de todo o teu coração nisso. Como alguém busca esse Deus, entra na presença dele e não sente ele. Um ser tão grande. Com a palavra criou a terra e com a palavra mandou a terra criar seres viventes. Como? Estamos desfocados. E por isso o apóstolo Paulo faz uma oração. Por isso o apóstolo Paulo ora. Por isso ele ora. Por isso ele ora. Eu estou lendo aqui, ó, Dona Maria, né? Você é um homem de Deus.
nós aprendemos muito a buscar somente a Deus. Gratidão de ter conhecido vocês nos ensinou que primeiro buscasse. É isso aí. É isso aí, Dona Maria. A nossa vida é isso. A nossa vida não é resumida dentro de uma igreja, de um templo, não. A nossa vida é resumida quem nós somos para Deus. Quem nós somos para Deus. Até quando nós vamos ficar aceitando inverter os valores? Prioridade não é homens, prioridade não é coisas, prioridade é a presença. Como você se sente na presença de Deus? Como você se sente na presença? Está travado? Não. Como você se sente na presença? Como? Você sente ela a ponto de não resistir? Um dia desses, na busca, no momento de busca, de oração aqui com o nosso bispo Talone, eu tenho costume de buscar mesmo. Só que eu viro o rosto para a parede e vou buscar. Eu, Deus e mais ninguém. Aí às vezes algumas pessoas acham que a gente está aflito, desesperado, desorientado, está triste, está morrendo. Não, meu irmão. Eu aprendi a buscar Deus em qualquer lugar. Eu aprendi a buscar Deus em qualquer ambiente, em qualquer situação. Quando eu chamo por Ele, eu sinto, eu choro. Eu me desespero, eu fico desorientado. Vocês aí que já participaram de reuniões comigo, quantas vezes vocês já me viram chorar no altar? Quantas vezes vocês me viram chorar no altar? Não tem nada a ver com igreja cheia ou vazia, se está precisando de dinheiro ou não, se nós pagou as contas ou não pagou. Não, eu não choro por causa disso. Eu não choro porque o meu coração é inteiro de Deus. Então Deus vai suprir a necessidade da casa dele. Esse é o meu ministério. Mas eu choro quando eu invoco, quando eu chamo a presença dele, quando o Espírito Santo vem cheio de glória, cheio de majestade. Eu não me controlo, eu não consigo. É muito poder dentro de um vaso só. Dentro de uma coisinha só, ainda mais um coitado como eu, um miserável como eu. E precisamos nos preocupar com isso. E Paulo estava preocupado com isso. Vamos ler? Efésios capítulo 3, versículo 14. Paulo estava preocupado com isso, gente. Eu preciso que vocês entendam isso. Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado. Toda madrugada eu estou aqui, ó. Toda madrugada eu estou aqui no sofá, aqui na sala, orando. E a minha oração é uma só. Pai, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença, eu preciso de um monte de coisa, mas eu deixo tudo isso de lado para a tua presença. Ela é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada a não ser a tua presença, Pai. A tua presença é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. Hoje mesmo eu fui fazer caminhada, eu estava falando com ele. Acho que o povo vendo eu fazer caminhada, eu falando sozinho. Fiz 1h e pouco de caminhada, acho que foi uns 8 quilômetros, 9 quilômetros. Falando o tempo todo, falando com Deus. Senhor, a tua presença é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso de muitas coisas. Minha família está aqui, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar da minha família. Eu preciso, humanamente dizendo, de muita coisa. Mas o que é essencial para mim é a tua presença. Ela é insubstituível na minha vida. Eu não quero saber, não. Ah, mas dói ter necessidade? Dói muito. Falei com a minha esposa uma coisa hoje, dói muito, dói muito. Dói muito. Você está acostumado de um ritmo, acostumado de um jeito. Quando vê, muda tudo, vira tudo de cabeça para baixo, vira tudo de pernas para o ar. Você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida? Mas não importa. A presença de Deus importa, o Espírito de Deus importa. Quando você ora e abre a Bíblia, Ele confirma a tua oração, Ele responde a tua oração. Isso vale, meus irmãos, isso vale. E Paulo diz assim, o Efésios capítulo 3, versículo 14, ó, diz assim, ó, por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele estava dizendo que Deus tem o nome de todo mundo. Não passa ninguém despercebido. Ninguém passa despercebido. Ele
Ele toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Deus sabe o nome de todo mundo. Presta atenção, continua. 16. Para que segundo a sua riqueza, ou para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, espírito com letra maiúscula, espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Você está entendendo que a plenitude, as coisas que nós precisamos aqui na terra, ela vai vir naturalmente quando você começa a entender que você precisa estar espiritualmente bem. Você precisa ter Cristo na tua vida. Você precisa entender a plenitude do amor de Deus, o tamanho, a largura, o comprimento. Reflita. Reflita. Quem éramos nós há tempos atrás? Quem éramos nós? Eu mesmo, um drogado. Alguém que, meu Deus, não gosto nem de falar. Hoje a Annalise veio falar para mim uma coisa, eu falei, minha filha, quando você nasceu eu tinha saído de lá. Que isso, pai? Eu falei, minha filha, quando você nasceu, minha filha, Deus já tinha me tirado de lá. Eu conheço esse lado da vida, eu conheço isso. Ela ficou com um olhão em mim assim, misericórdia, pai. Eu falei, você nem era nascida, minha filha, teu pai já estava correndo. É muito importante você entender, igreja, quem éramos nós há tempos atrás, há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás. Ei, nós não estamos aqui porque fizemos alguma coisa demais, nós não estamos aqui porque fizemos alguma coisa a mais, nós não estamos aqui porque fizemos algo acima de outros, fizemos mais do que outros, nós não estamos aqui porque merecemos, não, nós estamos aqui por causa do amor. O amor. O amor de Cristo. Cristo poderia ter virado as costas para a humanidade diante de tudo. Poderia. Você lembra do profeta Elias? O Elias tinha acabado de revelar para todo mundo quem era o verdadeiro Deus. O Elias tinha acabado de pedir, Senhor, mostra para todos que só o Senhor é Deus. E o fogo desceu, lambeu o holocausto, lambeu a água do rego. Mas ao descer de lá, já tinha uma recompensa pela cabeça dele. E ele desanimou, entristeceu, chateou, se decepcionou. Se decepcionou. E o que fizeram com Jesus? Mentiram, enganaram, inventaram. Falaram, deram um mau testemunho, tentaram matar ele. Eu lembro que teve um dia, depois que ele ressuscitou Lázaro, tentaram matar Jesus, não conseguindo matar Jesus, tentaram matar Lázaro. Mas ele não desistiu como o Elias. Ele não desistiu como outros profetas, como eu. Que às vezes na luta, no aperto, a gente pergunta por quê? Por que, Deus? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que tudo isso? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está... Ele não desistiu, ele não fez pergunta para o pai. Ele não perguntou. Ô pai, olha aí, ó, estão falando mal de mim. Olha aí, pai.
O mesmo povo que viu eu curar é o povo que recebeu a moeda aí dos principais da sinagoga e mandaram me crucificar. E eu não vou morrer por causa deles, não. Pelo contrário. Pelo contrário, quando enfiaram a lança nele, quando enfiaram uma das últimas coisas que fizeram, quando enfiaram a lança, ele pediu: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Quando encheram uma esponja de vinagre e colocou na boca dele, ele não amaldiçoou. O amor de Deus. Por mim e por você. O amor. E qual está sendo as nossas prioridades? Isso serve para mim, para minha esposa. Eu estava conversando uma coisa hoje sobre isso. Qual está sendo as nossas prioridades? Estamos preocupados com o quê? Estamos preocupados que vamos à igreja e não sentimos mais a presença de Deus quando buscamos? Ou estamos preocupados em ir lá e pedir para Deus uma coisa que precisamos ler em casa? Porque são milhares que já não sentem mais a presença de Deus. São milhares. Milhares de pessoas que oram e não sentem mais. Chamam e não ouve mais ele chegando. Passa despercebido. Porque estamos focados em um monte de coisa. Qual era a oração de Paulo? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aí, ó. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Você está entendendo que a oração desse homem, o título diz assim: Paulo ora novamente. Ele não estava orando para o fulano ser... Até a Júlia deu testemunho aí, ó, que estava precisando de uma porta de emprego, mas Paulo não estava orando pela porta de emprego da Júlia. Paulo não estava orando, eu vi a Maria ali falando, Paulo não estava orando por dinheiro lá que saiu para ela reformar a casa dela, que o ônibus, o caminhão, sei lá, derrubou a casa dela. Paulo não estava orando por isso. Paulo não estava orando pela vidraçaria do Edilázaro. Paulo não estava orando para que o meu amigo e irmão, o pastor Wagner, ele possa prosperar na vida. Não. Paulo estava orando para que Deus concedesse para nós, para essa geração agora, para todos, tanto nos céus como na terra, para que todos nós aprendêssemos a compreender o amor de Cristo, a largura, a profundidade, o comprimento. Paulo estava orando, a preocupação de Paulo era: meu Deus, eu preciso aquecer o coração desse povo, eu preciso que esse povo entenda que Deus é tudo que eles têm, eu preciso que esse povo entenda que nada é mais importante que Deus. Se encha de Deus e a plenitude vai vir naturalmente. As coisas vão fluir, as coisas vão se estabelecer, as coisas vão se normalizar. Mas encha o teu coração primeiro de Deus. Encha a tua vida de Deus. Encha ela de Deus. Peça para o Espírito Santo, meus irmãos. Tira o véu. Eu quero ter acesso. Eu quero ter acesso. Não, pastor, mas eu já tenho acesso. Como que você tem acesso se você não sente? Como? Como que eu tenho acesso à minha esposa
Se ela não me toca, eu não toco nela, não tem acesso não. Não tem acesso. Tem às vezes um companheirismo, uma amizade, mas não tem acesso porque ela não me toca, eu não toco nela. Acesso é quando eu posso tocá-la e ela pode me tocar. Alguém que você dá acesso para entrar na tua casa, ele tem liberdade de pegar uma água, beber um café, comer comida. Ele tem acesso. Alguém que não tem acesso, você o atende lá no portão. Você não bate o portão na cara dele, você o atende lá fora. Ah, me dá uma água, espera aí, vou lá buscar. Você deixa ele lá fora e vai buscar água lá e leva para ele lá fora. Ele não tem acesso na tua vida. Ele não tem acesso. Então nós estamos vendo uma geração que não tem mais acesso a Deus, e Deus não está tendo acesso a eles, porque a vida deles está tão carregada de preocupações e coisas, que eles entregaram a santidade para coisas. E a preocupação de Paulo foi essa, meus irmãos. Ele está orando para que eu e você viéssemos compreender o amor de Deus. Para que eu e você viéssemos compreender o quanto Cristo não pode faltar na tua vida. O que ele falou aí? Que Cristo habite em vós. Que Cristo esteja no vosso coração. Que o teu coração seja fortalecido pelo Espírito de Deus que há no homem interior. Presta atenção nisso. E assim a plenitude vai se estabelecer. Por isso não abra mão, não abra mão. Não abra mão. Peça para Deus. Faz igual Naamã. Faz igual Naamã. Naamã achava que o profeta ia tocar, ia fazer imposição de mão, ia orar por ele, ia fazer um culto para ele. Chegou aí um guerreiro do exército aí, trouxe até a carta do rei, esse é importante, hein? Trouxe até uns presentes aí para mim, trouxe umas coisas aí para mim, esse é importante, O profeta não deu nem confiança. Irmão, quebra o teu orgulho, desce lá no rio poluído lá, e lá no meio da sujeira você vai sair limpo. Lá no meio da sujeira eu vou te transformar. Se você aprender o quê? Ouvir a voz. Se você aprender a obedecer. Porque você tem homens que te obedecem. Então vamos ver se você consegue obedecer. Esses somos nós, Às vezes gostamos de mandar, gostamos de dar palpite, gostamos de falar, gostamos de apontar o dedo, gostamos de criticar. Às vezes gostamos de fazer tanta coisa. Mas quando é hora de ouvir, ficamos igual o jovem rico lá, né? Triste. Ficamos tristes. Porque não estamos ouvindo o que queremos, mas o que precisamos. E o problema dessa geração é: eu só quero ouvir o que eu quero. Eu só estou aberto para o que eu quero, eu não estou aberto para o que eu preciso. Entenda, eu li para vocês um dia desses sobre Sansão. O dia que o Espírito de Deus saiu de Sansão, os inimigos furaram os olhos e o prenderam. A força de Sansão era a presença de Deus. Então se encha da presença de Deus. Hoje de manhã Deus falou uma coisa para mim. Antes de eu sair de casa, eu li uma palavra e estava assim: se fortaleça. Se fortaleça. Presta atenção, meus irmãos. É isso aí, Tati. A Tati até escreveu ali: as pessoas só querem ouvir as coisas que lhe convêm. Mas isso às vezes não é porque elas não querem Deus. É porque elas aprenderam que as necessidades dela precisam ser supridas imediatamente. Porque quando ela aprende que a maior necessidade que ela tem é Deus, ela começa a se policiar, ela começa a entender: tem alguma coisa de errado para estar acontecendo essas coisas. Tem alguma coisa de errado, Senhor, fala comigo, Senhor, me orienta, Senhor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está travando a minha vida, está impedindo eu de ter o quê? Permissão, acesso a coisas maiores. Então, o que está acontecendo, Espírito Santo? Revela para mim. Porque ela aprendeu que Deus estando
automaticamente vai. Então, assim, esse é o problema, infelizmente, dos ensinos que muitos têm aprendido hoje em dia. Aprendem que o importante é o negócio. Sabe o que é, né? O negócio. Que se não tiver o negócio, não, feliz você vai ser quando você tiver, ó. Feliz você vai ser quando, ó. Sim. Exatamente. Hoje eu comi arroz, arroz não, macarrão, salsicha, né? Macarrão e salsicha. E tô feliz da vida. Tranquilo, de boa. Fui fazer minha caminhada, tô aqui com vocês, aprendendo, me fortalecendo e te fortalecendo. E vida que segue. Amanhã cedo vou trabalhar e vamos que vamos. Qual é o problema? Nós precisamos entender. Você não será feliz com posses, você será feliz com Deus. E aí, estando Deus na tua vida, Ele te dá a plenitude dele, Ele faz coisas acontecer. Presta atenção. Precisamos aprender. Olha o que o Paulo está pedindo, gente. Paulo está orando a Deus para que Deus, Ele nos fortaleça e nos dê maturidade para entendermos a largura, a profundidade do amor dEle. Do amor dEle. Guarda o coração, meus irmãos. Eu e você precisamos entender. Foca em Deus. Foca em Deus. Enche o teu coração das coisas de Deus. Fala para Deus, eu não sei, eu conheço alguns aqui, tem uns que não tem foto, não dá para saber quem é. Presta atenção. Boa noite, pastor Everton. Presta atenção, eu e você precisamos entender uma coisa. Foca. Ah, pastor, eu tenho ido à igreja, eu tenho orado, e eu não sou mais aquela pessoa, eu não sinto mais a presença de Deus como antes. Foca em resolver isso agora. Coloca isso como prioridade, eu preciso resolver isso. Eu preciso sentir a presença de Deus, eu quero sentir quando eu louvar, quando eu orar, quando eu buscar, quando eu estiver lendo a Bíblia, eu quero sentir a presença de Deus. Boa noite, dona Regina, paz. Eu preciso sentir a presença de Deus, por quê? Porque se eu não sentir a presença de Deus, o que vale? O que vale? Hein? Vamos ter um raciocínio aqui. Muita gente briga para estar perto de uma autoridade. Muita gente briga para sentar junto com alguém, assim, entre aspas, famoso, ou conhecido, ou rico. Muita gente, entre aspas, faz questão de sentar na mesa com esse ou com aquele. Ela faz questão, ela passa por cima de qualquer um, ela atropela qualquer um, mas às vezes ela não faz questão de Deus poder sentar e ela sentir Deus chegar, ela sentir Deus se instalar. Ela não faz questão de, quando dobrar o joelho de madrugada para orar, ela sentir a presença de Deus chegando. Ela não faz questão de fazer uma oração antes de abrir a Bíblia. Espírito Santo, fala comigo. E quando ela abrir a Bíblia falar do que ela está vivendo, do que ela está passando ou o que ela precisa fazer. Tem gente que faz questão de homens, de coisas, mas não faz questão de Deus. Não faz questão. Esse é o mundo, gente. Esse é o mundo. Esse é o mundo. E nós precisamos começar a entender. Tem alguns amigos aqui, pastor Wagner, que é mais antigo, e ele sabe muito bem
Nós já tivemos até perto de algumas autoridades, mas sem bajular, irmão. Se tiver que ir pra guerra, nós vai. Se tiver aí, senta aí. Deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui, que tá errado isso aí, cara. Tá errado isso aí. Não sei o que. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Sem problema nenhum. Porque eu não faço questão desse ou daquele. Eu faço questão de Deus. Eu preciso dele. Você precisa dele. Nós precisamos dele. Ele precisa estar com você na hora que você deita na cama. Ele precisa colocar um anjo ali, ó, sentado na beira da tua cama ali, ó. Ele precisa. Você precisa que Deus ele dê ordem aos anjos dele para te guardar. Ei, lá na porta da casa dela. Eu quero um na porta, eu quero um no muro do fundo, eu quero um em cima do telhado. Eu quero o meu povo protegido. Eles estão descansando, estão dormindo. Amanhã é um novo dia para eles. Eu quero o meu povo protegido. E quando você levantar, você precisa fazer questão. Da hora que você abrir o olho, você chamar ele e ele te acompanhar o dia inteiro. Você precisa fazer questão disso. Você precisa fazer questão disso. Que Deus entre com você dentro do trabalho, que Deus entre com você. Não é que você vai lá na igreja buscá-lo, não. É que ele entre na igreja com você, porque ele já está com você o dia todo. E aí chegando lá, você o adore. Você o exalte, você o glorifique em uma só voz. Todo mundo naquele ambiente exalte aquele que já está com você desde quando você levantou. E quando você for embora, que ele vai te acompanhando também. Faça questão disso. Faça questão disso. Porque você vai ver como é que a tua vida se tornará mais leve, independente das situações adversas que se instalam. Independente das coisas que vêm no mundo, nós passaremos e sofreremos aflições. Isso não foi o Martin Luther King que falou, o Mandela que falou, não. Foi Jesus Cristo que falou. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Então não vem com, eu vou buscar Deus, eu não vou ter mais problema, só você morrer. Só você morrer, irmão, porque enquanto você estiver na terra, meu irmão, aguenta o tranco aí, que a paulada é seca. É seca. E não tem o que fazer não, irmão. Você está instalando com o oi para quê? A analista está com o oi desse tamanho, assim, ó. Tá pensando o quê, minha filha? Nossa, até voou coisa aqui agora. Misericórdia, você está rindo, né? Irmão, é a realidade, aí. Quantas vezes você já me viu chorar de madrugada sozinho? Você levanta e me cata chorando aí no coisa aí, Adriana. Quantas vezes? Muitas vezes. Ué. A pancada é seca, irmão, não tem o que fazer. Mas não importa, é de madrugada na sala, é de madrugada no quarto, é lá no quintal, é lá na varanda. Presta atenção, faça questão. Eu vou chamá-lo e eu vou senti-lo, eu vou recebê-lo, eu vou tê-lo. Eu preciso e eu faço questão do Senhor tocar na minha vida. Eu faço questão. Eu faço questão. Porque tem uma palavra lá no Isaías escrita assim, ó. Eu sou o dono de tudo, eu sou o criador de tudo. Eu sou muito grande, os céus é onde está o meu trono, a terra é onde está o estrado dos meus pés. Em que casa eu habitarei? Em que casa eu vou fazer morada? Não tem lugar que suporte Deus na terra. Não tem lugar. Mas a maior igreja do mundo, ela não é nada, porque se todas as águas ele pegou na concha da mão, qual é o homem que consegue construir uma casa para Deus? Só que Jesus falou, se você guardar as minhas palavras, se você obedecer as minhas palavras, eu e meu Pai vamos morar na tua vida. Você é a casa de Deus. E você precisa fazer questão dele todo dia estar dentro dela. Todo dia.
Independente se chegou visita na tua vida, independente se você está num ambiente o qual você não conhece ninguém, o qual você está se adaptando, independente se você está num ambiente contaminado, independente aonde você está, você tem que fazer questão. Não é de sentar na mesa com alguém, não é de andar com alguém, não é de ter amizade com alguém, você precisa fazer questão que Deus esteja com você. Que Deus esteja com você. Não importa. Não importa o resto. O importante é isso. Faça questão de Deus estar com você. Não faça questão do dinheiro, faça questão de Deus. Porque está escrito aqui, 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você está entendendo? Deus é infinitamente muito poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, por falar comigo hoje. Eu me fortaleci aqui hoje, gente. Me fortaleci muito. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. Mas preste atenção. Faça questão dele na tua vida. Faça questão dele lá no teu trabalho. Faça questão dele quando você sentar na mesa com alguém. Faça questão. E se você sabe que ele não gosta daqueles assuntos no meio daquele ambiente, faça questão de Deus estar na tua vida. Levanta e sai. Permaneça Deus na tua vida. Faça questão dele. Faça questão dele. Não faça questão de outra coisa. Faça questão de Deus. Faça questão de Deus. Tem coisas que você não precisa fazer questão. Alguém falou para mim assim: fique em paz, moço. Não te conheço. Estou te conhecendo agora. Mas eu queria falar uma coisa para você, pastor. Não é pastor nem nada. Porque ninguém esconde uma lâmpada acesa, não. Fique em paz. Falei, como assim? Não, cara. Fica tranquilo. Presta atenção nas coisas. Às vezes o teu silêncio, a tua boca fechada, ela vai falar muito mais do que tua boca aberta. Muito mais. Muito mais. Porque às vezes a tua boca aberta manda Deus embora. E a tua boca fechada faz Deus ficar bem pertinho de você. Então fecha a boca. Não tem problema. Boa noite, meus pais. Não tem problema as pessoas se sentir constrangidas porque você não fala. Ou te achar metida porque você às vezes não dá nem confiança do que elas falam. Não tem problema. Problema tem se Deus não estiver conosco. E não cai nesse engano não, tá? Não cai nesse engano. Deus está no meu coração. Deus está aqui. Falando mentira? Ele está aí? Bebendo? Ele está aí? Como assim? Deus está no meu coração. Traindo a esposa? E é? Que Deus doido é esse, moço? Presta atenção. Deus está comigo, eu sei. Tu ora, tu louva, tu busca e não sente nem nada. E não precisa sentir. Ué, como não? A Bíblia fala que quando o Espírito Santo desceu na noite de Pentecoste, até em línguas o povo falou. Você me entende? Então a gente precisa começar, em vez de olhar para o irmão, deixa o irmão lá. Olha para você. Ei, acho que eu tô meio capengando, rapaz. Eu tô meio baleado. Por quê?
Moço, fui para a igreja hoje, nem um arrepio. Meu Deus, tem misericórdia. Vai jejuar, vai se santificar. Jejua para tirar tudo quanto é coisa ruim, pensamento negativo que te bloqueia de Deus. A Bíblia fala, quer ver? Isaías, né? Isaías 50, né? Isaías. A Bíblia fala que Deus não está surdo. Deus não está surdo. Rapaz, tadinho da minha bibrinha está só a misericórdia. Deus não está surdo para que não nos possa ouvir, nem o seu braço encolhido para que não nos possa salvar. Aí ele diz assim, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados têm separado o rosto dele para conosco. Você entende isso? Então a única coisa que separa Deus de mim e de você está aqui, ó. Isaías 59, ó. Isaías capítulo 59. Boa noite, dona Toinha, paz. Diz assim, ó, Isaías capítulo 59, versículo 1, minha filha. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não vos possa salvar, nem surdo o teu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? Insistência no mesmo erro. Iniquidade é eu e você pegar, em vez de bater o martelo no prego, não, é colocar o dedo no lugar do prego e ficar batendo no dedo. Tum, 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 tum. Irmão, as primeiras batidas vai doer, mas a terceira em diante vai arregaçar, vai arrancar o teu dedo. Isso é iniquidade. Irmão, bateu a primeira vez, não, presta atenção, vai doer mais. Então assim, a única coisa que nos separa de Deus é insistir numa coisa que Ele não gosta, que Ele não agrada. O que Deus não quer que eu viva nesse ambiente? O que Deus não quer que eu fique perto desse tipo de gente? Esse tipo de gente é escarnecedor. Está escrito lá no Salmo 1, eu não posso me deter na roda deles, eu não posso ficar no meio deles. Não, eu preciso meditar na lei de dia e de noite. A única coisa que nos separa de Deus é isso, gente. Ah, porque o fulano fez isso. Não, mano, quem te separa de Deus é você. Eu lembro que quando eu vivi uma vida errada, minha esposa sempre colocava a culpa nos meus amigos. O culpado sempre era meus amigos, porque o fulano, eu não gosto do fulano. Eu não gosto do fulano, o fulano, coitado, eu que carregava o fulano e ela não sabia. Eu era pior de todos, eu era pior. Eles vinham atrás de mim porque eu que colocava fogo no mato. Mas ela não gostava deles. O problema era eles, a culpa era deles. Não tem nada a ver com eles, tem comigo. É comigo. Portanto, o dia que Jesus cruzou o meu caminho, eu entreguei a minha vida para Ele. Hoje eu estou aqui, e os meus amigos que usavam droga, faziam tudo que é errado comigo, não conseguiram me carregar para lá de novo, uai. Eu decidi, eu tomei essa decisão. Então é você. Entenda, se você não está tendo como prioridade a presença de Deus, a culpa não é do fulano, nem do pastor, nem da igreja, nem desse, nem daquele, a culpa é sua. É você que está priorizando outras coisas. Guardemos o coração. Vivamos, como eu estou falando, faça questão de Deus na tua vida, faça questão. Você já viu uma pessoa muito amada? Uma pessoa muito amada. Às vezes você fala assim, ô fulano, bora ali mais eu. Não vou não. Ô fulano, vamos lá. Não vou. Ô fulano, eu faço questão de você ir comigo. O que é isso? Por que você não vai comigo? Você é meu amigo. Não, eu estou sem dinheiro, eu não tenho. Eu faço questão de... Eu não estou perguntando se você tem dinheiro, eu estou te chamando para ir comigo. Eu faço questão, você é meu amigo. É assim.
É assim. Então faça questão de Deus estar com você. Faça questão. Não tenha medo, não tenha... eu vou perder a amizade. O fulano, o Bertano. O problema é deles, meu irmão. O problema é deles. Sabe o que eu preciso? Eu preciso que Deus esteja bem aqui em casa. Porque eu preciso cuidar da Analice. E quando eu tirei a minha esposa de dentro da casa dela, acho que é mês que vem que faz aniversário. Não, novembro, né? Novembro vai fazer 26 anos que nós estamos juntos. Eu tenho obrigação de cuidar dela e obrigação de cuidar da Analice. Só que sozinho eu não consigo. Então, se a presença de Deus estiver aqui, por mais que nos falte condições para viver uma vida que sonhamos, vamos ser felizes. E vamos estar contentes com tudo que nós temos. Só isso. Mas se Ele não tiver, nós vamos entrar em crise. Vai faltar o dinheiro, a Adriana vai ficar brava, eu vou ficar estressado, vou ficar nervoso, vamos brigar, vamos discutir, vamos... acabou, não dá. Ninguém vai ter paciência com a Analice, e aí ela vai crescer com a cabeça virada, vai crescer. Mas a falta nunca foi do dinheiro, a culpa nunca foi do dinheiro. A culpa foi que nós tivemos prioridade com outras coisas e deixamos Deus embora. Então, faça questão de Deus estar na tua vida, dentro da tua casa. Faça questão. Faça questão. Eu nunca entrei dentro de um carro para fazer uma viagem, ou sair para algum lugar, e eu não me lembro de eu ter saído sem chamar o Espírito Santo e Jesus Cristo para ir comigo. Preste atenção, meus irmãos. Faça questão. Eu faço questão do fulano. Não. Você lembra da mulher de Jó? A única coisa que restou foi a mulher dele, não foi? O que ela falou para ele? Amaldiçoa a Deus e morre. Ô meu velho, pode ir. Pode ir, eu tô bem. Pode ir. Faça a questão dos outros. Faça. A esposa dele mandou ele morrer. Você tá entendendo isso aí? A esposa dele. Ela não deu uma palavra de ânimo para ele. Meu filho, vamos lá. Ei, vai dar tudo certo, Deus é conosco. Ô meu velho, já estamos passando por isso, mas vamos morar aqui, meu velho. Não. Portanto, ele se humilhou. E a Bíblia não relata nada sobre ela. Então assim, às vezes a gente faz questão de pessoas, de coisas. E no final, meu irmão, nós vamos estar sozinhos. Então não faça questão de gente, de coisa, de pessoas. Faça questão de Deus estar com você. Faça questão dele estar com você. Faça muita questão disso. Faça mesmo. Pede mesmo, chora mesmo. Faz greve de fome. Não é jejum, mas não, é greve de fome. Senhor, se o Senhor não aparecer aqui em casa essa semana eu vou orar todo dia de madrugada. Se o Senhor não vir aqui, se eu não sentir o Senhor aqui em casa, aqui dentro de casa, eu vou falar para o Senhor, eu vou morrer de fome. Eu vou morrer de fome, eu não vou comer até o Senhor vir aqui em casa. Ué. Não é assim? A gente não fica emburrado com os outros por causa disso, daquilo. Marido com mulher, então é isso aí, né? Um fica de bico pra lá, um de bico pra cá, até resolver o negócio, né? Ué. Faça questão de Deus. Faça questão de Deus. E você vai ver, tá aí, ó. Aquele que infinitamente pode fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. Vamos voltar lá no Efésios para nós encerrar. Que eu nem sei que hora que é. Já passou 10h05. Ô, Pai amado. Gente, a culpa é da missionária que não deixa eu parar de falar. Efésios 3, versículo... A culpa, deixa eu ver aqui. A culpa é de Lázaro aí, ó.
É do Edilás a culpa dele, que não para de falar. Diz assim, ó. 3:21. A ele seja o quê? A glória. A ele seja o quê? A glória. Deixa o homem pra lá. Deixa o homem pra lá. A glória de quem? De Deus. A glória tem que ser para quem? Para Deus. Para Ele, a Ele seja a glória. Vamos lá. Na igreja e em Cristo Jesus. É o que eu falei agora mesmo, né? Qual é o templo que nós podemos construir para Deus se Ele é maior do que qualquer coisa? Não tem lugar para Ele, a não ser a tua vida. Então, na tua vida, quem tem que ser glorificado aí é Deus, tá? Porque às vezes nós corremos atrás de um monte de coisa, um monte de trem, ficamos desesperados aí atrás de dinheiro, louco da vida, com a cabeça virada, falando até besteira, e não glorificamos a Deus através da nossa vida. E não estamos, a igreja, altar, ó, o altar aqui, ó, altar, tá aqui, ó, levita, adoradores, tá aqui, ó. Às vezes não conseguimos fazer o que tem que ser feito, glorificarmos Ele. Então eu quero muita atenção de vocês para hoje, tá? Faça questão dele. Amém? Faça questão. E como de costume, escreve aí, em nome de Jesus, assim, ó. Eu farei questão da presença de Deus. Escreve aí. Eu farei questão da presença de Deus. Deus com letra maiúscula. Aprende isso. Deus com letra maiúscula. Deus não se escreve com letra minúscula, porque Ele não é gente, Ele não é homem. Ele é o Todo-Poderoso, é o Soberano, é o Senhor, é o Altíssimo, é o Magnífico da nossa vida. Eu farei questão da presença de Deus. Faça questão. Faça questão. Dói o que doer, custe o que custar, ainda que você tenha que abandonar tudo que você mais ama aqui na terra, ainda que você tenha que se desfazer de sonhos e projetos, ame a Deus. Faça questão da presença de Deus. A cabeça dos homens estão virada. Ninguém está fazendo, ou ninguém não, perdão, não posso generalizar. Mas uma grande parte não faz questão mais da presença de Deus, faz questão de coisas. Faça questão da presença de Deus. Faça questão da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Muito mesmo, de verdade. Meu Deus, muito feliz. Vocês não sabem, vocês não têm ideia como vocês me abençoaram aqui hoje. Como vocês me abençoaram. Mas Deus sabe de tudo, não sabe? Vamos orar? Em nome de Jesus? Se tiver aí um copo d'água, se tiver aí uma fotografia da família, tá? Pode pegar aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. Te glorificamos, Senhor, te exaltamos. Te bendizemos de todo o nosso coração. E em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor Jesus, eu uso as palavras de Paulo ao Senhor. Permita que o nosso coração te encontre, te ache, Senhor Jesus. Permita que o nosso coração compreenda
a largura, o comprimento, a profundidade, do quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor nos quer bem. Senhor Jesus, eu uso as palavras do nosso apóstolo Paulo e te peço, faça morada em nossos corações, Cristo. Estamos precisando muito do Senhor. Estamos verdadeiramente necessitados da tua presença. Ficamos abastecidos, às vezes, de informações, de sonhos, de planos, de projetos. Ficamos abastecidos, às vezes, de amizades, de pessoas ao nosso redor. Mas, às vezes, estamos carentes da tua presença. A tua presença é aquela que, quando falta o dinheiro, falta a condição, falta alegria, falta paz. A tua presença é aquela que, quando falta a saúde, ela não nos abandona. Amigos, colegas, conhecidos, pessoas, muitas das vezes, quando vê se estabelecendo um momento difícil na vida de outros, se afasta. Mas a tua presença não. Ela nos fortalece, nos revigora, nos faz acreditar, nos faz sonhar de novo, nos levanta do poço, do abismo. Então nós fazemos questão dela na nossa vida. E eu uso as palavras do apóstolo Paulo. Eu faço questão da tua presença na minha vida. Ao Senhor seja a glória. Ao Senhor seja a honra. Eu te exalto, Senhor. Eu te glorifico. E sobre a minha vida, sobre a vida desses que oram comigo agora, seja glorificado, seja exaltado, para todo sempre, entre todas as gerações. Amém. Consagra esse copo com água, meu Senhor. Quem beber, sejam tomados, revestidos pela plenitude do Senhor, abençoados. Se tem alguém sentindo dores, às vezes com desconforto, às vezes não está muito bem nesses últimos dias, se tem alguém enfrentando um momento difícil, Senhor Jesus, que eles possam te sentir agora, tocar na vida deles, nos caminhos, que eles possam sentir o Senhor dentro da casa deles, do lado deles, em todo o tempo. Eu abençoo o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tantos outros, o qual vai assistir essa live que será reproduzida de novo, ou podemos dizer repetida em outras redes sociais, que a mão do Senhor possa alcançar a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Bebe dessa água, em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. E eu vou me despedindo de vocês por aqui, tá? Oi, Jéssica, paz, tudo bem? Eu vou me despedindo, vocês que entrou mais tarde, tá, pessoal? Ela vai ser colocada aí agora no Instagram. Daqui 3 minutinhos, você pode ir lá, assiste de novo, tá? Você que entrou agora, por último, ou no meio, assiste, reflita nisso, por favor. Faça questão da presença de Deus, tá bom? E eu não posso deixar de pedir para vocês, porque eu tenho conduzido vocês conforme o Espírito Santo nos ensina, então eu sei quem são vocês, né? Pelo ensino que eu entrego para vocês. Eu preciso que vocês me ajudem em oração, tá, meus irmãos? Ore por nós. Sempre apresente eu, a minha esposa Adriana, a Ana Alice, minha filha. Presente nós.
tá? A Deus, apresente a nossa vida, peça para Deus ter misericórdia de nós e nos conduzir, tá? Em nome de Jesus. Tem algumas atitudes que precisamos tomar, mas precisamos da direção de Deus. Então nos ensina, ore por nós, pede para Deus nos conduzir, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Se alguém quiser conversar, falar alguma coisa, todo mundo aí tem um telefone, ou manda mensagem aí, a Analice vai responder vocês e dar o meu telefone para vocês. Um abraço, ó, beijo no coração, tá bom? Até mais.